Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 11 de fevereiro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. Eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem através do número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Vou repetir para dar tempo de você anotar aí no seu celular ou em um papel. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre, apareceu o número do WhatsApp aí na sua tela, do lado, olha só, tô apontando para ele. Tem o QR Code, então pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code e aí já vai aparecer na sua tela o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta sexta-feira. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores Mariana Conte e Paulo Búfalo propõem obrigatoriedade de comprovante de vacinação contra a Covid-19 em locais com aglomeração de público. Vereador Paulo Gaspar apresenta projeto para instituir a política de transparência nas escolas públicas do município. Comissão Permanente da Mulher se reúne pela primeira vez em 2022 e debate o tema feminicídio, perspectivas, desafios e combate à violência contra as mulheres. E no esporte, a preparação do Pulo Futsal para a temporada 2022. Tem cara nova aqui em Campinas. E no esporte ainda a gente vai falar da partida do Guarani, que entra em campo neste sábado, e a Ponte Preta no domingo contra o São Paulo, mas é daqui a pouco. Antes, olha só, a Unicamp comemora de 13 de fevereiro, este domingo, até 18 de fevereiro, próxima sexta-feira, o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, com o tema A Semana do Rastro, dos Rastros de 2022. Então, sobre a programação, o que representou esta manifestação para a época, aciona o repórter André Aranha, que tem mais informações. E onde você está, André? Boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, são várias atrações que estão sendo realizadas, não é, pelo pessoal da Unicamp em comemoração ao centenário da Semana Moderna. Eu estou aqui com a professora Marília. Tudo bem com a senhora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muito prazer de estar com vocês. O prazer é nosso. Bom, gostaria que a senhora falasse, se apresentasse, na verdade, primeiramente para o pessoal que está em casa acompanhando, falasse um pouquinho sobre seu pai. Em geral, o meu nome completo é Antonieta Marília de Oswald de Andrade. Eu sou filha do escritor Oswald de Andrade, que foi um dos expoentes da Semana de Arte Moderna em 1922, fazem 100 anos. Eu sempre falo, eu não estava lá na Semana de Arte Moderna, mas meu pai estava, e eu nasci muitos anos depois, e persegui com uma carreira em artes, na dança, e desde os anos 80 eu sou membro do Instituto de Artes da Unicamp, que está promovendo agora uma celebração que eu considero magnífica para comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna. É um resgate da história da semana, que é conhecida da maior parte do público, porque hoje em dia ela é parte do currículo escolar, ela é parte do vestibular, ela é parte do Enem. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, Raul Bopp e muitos outros que abriram um caminho amplo e diverso para a cultura brasileira, que nos permite chegar a muitas linguagens, incluindo a cultura popular brasileira, claro, que foi um dos temas da Semana de Arte Moderna. E, enfim, o Instituto de Artes está celebrando com arte
com apresentações, com vídeo performances de música, de dança, de teatro, de vídeo, para que a gente celebre com muita glória, né, esse momento que, infelizmente, a cultura brasileira não anda lá com muita força financeira, política, mas não tem importância. Na universidade, ela está viva, ela está renascendo a cada dia, e a cada novo aluno, a cada novo professor, nós temos um caminho incrível que é a arte na universidade. É sobre isso que eu me sinto muito honrada de apresentar esse trabalho em dança, baseado num outro espetáculo, mas que homenageia Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Raul Bopp e Villa-Lobos. Gostaria que a senhora falasse sobre a importância dessa semana, não é? A importância para a cultura. Ela foi fundamental. Foi só uma semana, na verdade, foi de segunda a sexta, 5 dias. E muitos pensam que a Semana de Arte Moderna gerou toda a produção artística de, por exemplo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti. As pessoas às vezes pensam que em 5 dias aconteceu tudo. Não. A semana foi um estopim, vamos chamar um estopim, para que esses artistas, esse grupo de artistas, depois incluindo Manuel Bandeira, e veio Carlos Drummond de Andrade, e veio Guimarães Rosa, enfim, foi um estopim para a criação cultural brasileira tomasse um novo caminho, que é o caminho da modernidade. Muito obrigado pela entrevista. De nada, e muito agradecida. E a TV Câmara vai transmitir, tá bom? Muito bom. Bom, a gente vai conversar agora com a professora Daniela. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como que vai? Tudo jóia, Tudo prazer jóia. tê-la conosco aqui na TV Câmara. Obrigada. Bom, gostaria que você falasse sobre essas apresentações que serão realizadas, por favor. Sim, na verdade foi uma comissão, né, a Universidade, né, Estadual de Campinas, a Unicamp, ela, por meio de uma comissão de efemérides que, na verdade, vão ser resgatado várias comemorações esse ano, né, como o bicentenário também da Independência, o centenário da Semana de Arte Moderna, assim como também os 60 anos da FAPESP, assim como também os 40 anos da editora da universidade. Então, serão várias comemorações durante o ano. E, para nós, foi uma honra, na verdade, como Instituto de Artes, né? Eu, mais a professora Mariana Baruco, somos as curadoras dessa semana, nomeada Rastro dos Rastros, a Semana Rastros dos Rastros de 1922, e que é uma honra a gente abrir as efemérides, né, da Universidade Estadual de Campinas com arte, com uma semana dedicada a apresentações artísticas, né, incluindo vários professores das artes, das diferentes manifestações e linguagens artísticas, núcleos, né, centros e núcleos, estarão também participando dessa semana. Então, teremos videoconcertos, teremos vídeo performances, tudo será transmitido, né, no canal da Unicamp e também transmitido aqui por vocês. E para a gente é uma honra celebrar esse momento, abrindo, né, esse ano através das artes, né, que eu acho isso muito simbólico, na verdade, nesse momento que a gente está passando, a gente poder a universidade abrir essas comemorações com manifestações artísticas. Bom, lembrando que não será presencial, não é? Isso. O público vai acompanhar de casa, né? Exatamente. O que o público vai poder acompanhar? Conta pra gente, tá em casa, né? Então, curioso. Fala na semana nós teremos assim, dança, né? Hoje mesmo vocês gravaram um trechinho da gravação que a gente vai apresentar, que inclui aí a palestra da professora Marília de Andrade. Nós teremos também um concerto junto com o coro da Unicamp e a Orquestra Sinfônica da Unicamp. Nós teremos também rapsódias, concertos musicais de choro de Villa-Lobos.
nós teremos vídeo performances, nós teremos leituras dramáticas, né? Então, envolvendo várias manifestações artísticas, além de comunicações. Então, os artistas, professores, estarão em mesas para poder falar um pouquinho mais dos seus trabalhos e também trazer aí esses rastros, né? Essas influências e essas marcas que chegaram até nós a partir desse momento histórico, né? Que foi a semana de 1922. Eu também gostaria de abordar com você a importância, né, dessa semana para a cultura, Semana da Arte Moderna. Sim, é fundamental a gente resgatar, né, esses momentos importantes, né, da arte no nosso país, para a gente poder nos inspirar, né, também, para que a gente continue nessa jornada, né? Eu acho que a cultura ela é fundamental, né, é um marco para toda a sociedade. Então, que a gente não esqueça, né, desse movimento artístico, que ele é extremamente importante para o reconhecimento de uma sociedade, de uma nação. Então, assim, celebrar uma semana totalmente artística dentro de uma academia, né, como a universidade, isso já é uma grande força que a gente está podendo mostrar para a sociedade. Bom, então aproveita aqui o nosso espaço para chamar o público para acompanhar, né, pela televisão, Isso. enfim. Pessoal, olha, aproveitem, está sendo uma semana, são 2 horas de programação por dia, então, com uma variedade enorme de apresentações. Então, seria muito bacana que vocês participassem e pudessem também compartilhar lá no YouTube com o que vocês quiserem comentar. Seria muito legal também para a gente, tá bom? Boa, valeu, obrigado. Obrigada a vocês. É isso aí, eu volto com você, Gabriel. Muito obrigado, André Aranha, por todas as informações. Agradeço também, né, a presença das professoras, a Daniela Gatti, a Marília de Andrade. É história e cultura, então prestigie aqui na nossa cidade. Muito bacana esta iniciativa. 12h14, olha só, a Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, aqui na minha tela as notícias da Metrópole de Campinas, e a gente começa com aquele panorama da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo, e depois as informações da cidade de Campinas em relação ao momento que nós estamos vivendo da pandemia. Então, Mina, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. E na última atualização do Ministério da Saúde, nós tivemos o registro de 164.066 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que soma 27.119.500 casos da doença desde o início da pandemia. Tivemos 943 óbitos confirmados, somando assim 636.017 mortes no país. No estado de São Paulo, 4.801.295 casos da doença, com 160.839 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Vamos ao nosso quadro? 471.991 casos confirmados desde o início da pandemia, e Campinas, até esta quinta-feira, somava 159.327 casos da doença. Indaiatuba, 46.821. Americana, 34.985. Sumaré, 34.870. Hortolândia, 30.163. Santa Bárbara do Oeste, 28.200, Valinhos, 21.723, Paulínia, 21.044, Itatiba, 18.922, Vinhedo, 12.243. Na sequência, aparecem Cosmópolis, com 10.160 casos desde o início da pandemia, e agora os municípios com menos de 10 mil casos da Covid-19 na RMC. Jaguariúna, Arthur Nogueira, Nova Odessa, Montemor, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Lembrando que, de acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, mais 111 casos foram registrados aqui na cidade.
E quando a gente fala em óbitos na região metropolitana de Campinas, são 11.869 mortes confirmadas pela Covid-19 desde o início da pandemia, e Campinas, nesta quinta-feira, somou 4.800 óbitos. Sumaré, 1.045, Americana, 917, Santa Bárbara do Oeste, 849, Indaiatuba, 829, Hortolândia, 786, Valinhos, 434, Itatiba, 343, Paulínia, 323, na sequência, Nova Odessa, com 242 óbitos, Vinhedo, 223, Montemor, 216, e os municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid aqui na nossa região são Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Ainda de acordo com esta última atualização, na cidade de Campinas, mais 13 óbitos foram registrados, são 5 homens e 8 mulheres, 3 pessoas não tinham comorbidades e 10 pessoas tinham comorbidades, apenas uma pessoa abaixo dos 60 anos. Minabrel, aquele outro panorama que a gente faz aqui para saber se tem flexibilização, se vai restringir, é a ocupação da taxa de leitos de UTI em relação à Covid-19. Nesta quinta-feira, 82,63% de leitos ocupados que são destinados à UTI para síndromes respiratórias graves. Nós temos um total na cidade, olha, de 167. E 138 estavam ocupados nesta quinta-feira e ainda nós temos 201 pacientes em enfermaria. No SUS municipal, a disponibilidade é de 50 leitos, dos quais 39 estavam ocupados. No SUS estadual, todos os leitos ocupados, são 29 lá no HC da Unicamp. E na rede particular, dos 88 leitos disponíveis, 70 estavam ocupados. Em relação à vacinação contra a Covid-19, amanhã é aquele dia D, que faz aquele mutirão. E dá tempo ainda, olha, a gente lembra que amanhã vai ser um dia D sem agendamento. O que você precisa saber? Entra lá no site vacina.campinas.sp.gov.br e lá você vai saber qual é a unidade de saúde que está atendendo sem agendamento. A gente tem esse atendimento para você saber qual é, aí olha, dia D, 12 de fevereiro, sem agendamento, locais de vacinação, porque foram divididos da seguinte forma: 16 são exclusivos para crianças de 5 a 11 anos, 19 centros de saúde vão vacinar adolescentes e adultos, por isso é preciso ficar atento. Um pouco abaixo, Gabriel, a gente tem, olha, quais são os centros de saúde por região aqui de Campinas que vão atender, mas atenção, a gente tem senha de acordo com as vagas que sobraram de quem fez o agendamento. Ok, eu fiz o agendamento, tenho lá o meu horário garantido. Fora isso, o centro de saúde vai ver, olha, fora isso eu tenho mais 20, 30, 100 doses, vai depender da unidade, e aí vão distribuir essas senhas para quem não agendou. Ou seja, se a pessoa achar por bem ainda tentar o agendamento, pode ser então das duas formas. Então a gente tem para crianças de 5 a 11 anos os locais lá no site e depois temos também, acha legal a gente elencar os locais agora, Gabriel? Vamos lá então, ó, por região. Olha, região norte, crianças de 5 a 11 anos, atendimento exclusivo para esse público. Centro de Saúde do Eulina, Jardim Rosália, Santa Mônica e Village, lá em Barão. Na região sul, centros de saúde do Fernanda, Parque Osiel e da Vila IP. Na região leste da cidade, na Vila 31 de Março e o Centro de Saúde São Quirino. Na região sudoeste, no Centro de Saúde Aeroporto, Capivari, Campos Elíseos e do Dique 6. E na região noroeste, nós temos o atendimento para o público de 5 a 11 anos no Jardim Florense, Vila Perseu, Leite de Barros e no Itajaí. Agora vamos falar dos adolescentes e adultos, que também, descendo mais, você tem essa listagem, que a regra é a mesma. Ou com agendamento, sem agendamento vai receber uma senha. Na região norte, nós temos aí os centros de saúde da Padre Anchieta, do Jardim Aurélia, Barão Geraldo, Cássio Raposo do Amaral, da Vila São Martim e do Parque Santa Bárbara. Na região sul, do Parque Figueira,
Orozimbo Maia, Jardim Paranapanema, Santa Odila, São Bernardo e Jardim São José. Olha só, tem já um aviso. Região Leste, lá no Centro de Referência do Idoso, que inicialmente ia atender, por exemplo, sem agendamento, os agendamentos já supriram, então, vagas esgotadas. E o do centro também, vagas esgotadas. Então, você que mora na região leste ou trabalha e ia se vacinar amanhã, pode ir, então, no CS Conceição, em Sousas e no Taquaral. E na região sudoeste, a gente tem aí o atendimento para adolescentes e adultos nos centros de saúde Santos Dumont, do Parque Vista Alegre, do DIC 3 e o Santo Antônio. Lembrando que se você recebeu já a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há pelo menos 4 meses, você já pode receber esta dose adicional. A gente tem, inclusive, o que levar no dia da vacinação. As crianças devem apresentar um documento com foto. Se ela não tiver, pode ser a certidão de nascimento e o documento do pai ou responsável, pai, mãe ou responsável pela criança. E caso não haja a presença de um adulto, deve ter uma autorização, que aí tem um formulário como fazer essa autorização. Os adolescentes pode ser o RG ou o CPF, também acompanhado de um adulto, caso não esteja, também precisa da autorização. E os maiores de 18 anos, CPF e documento com foto. Tá certo, então todas as informações aí através do site vacina.campinas.sp.gov.br. Agora, Mirna Abreu, a gente repercute aqui porque na semana passada a Prefeitura publicou um decreto com pontos fixos para alimentar as pessoas em situação de rua. Isso gerou um debate aqui na Câmara de Campinas. A gente tem alguma mudança em relação a este assunto? A gente tem sim, olha, foi publicado um novo decreto no Diário Oficial Municipal aqui da cidade, hoje, alterando alguns aspectos. A Prefeitura publicou porque essas alterações são fruto de uma discussão interna e também de deliberações com representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, também de vereadores e entidades da sociedade civil. O novo texto afasta qualquer possibilidade de proibição e punição para quem distribuir alimentos à população em situação de rua. Também disciplina e organiza a doação nos pontos de distribuição. A medida tem o objetivo de organizar a distribuição nos locais cadastrados e propõe orientações para a adesão ao projeto. As regras só serão aplicadas nas proximidades dos locais que já foram definidos pela Prefeitura em conjunto com as entidades. A gente mostrou agora há pouco o decreto que está lá no site da Prefeitura, Gabriel, mas a gente pode, inclusive, lembrar que no próprio decreto está colocado desta forma, olha, os órgãos do município, ao identificar ações de distribuição de alimentação preparada para consumo, a gente lembra, inclusive, que esse decreto serve apenas no caso, você fez uma comida e vai distribuir essa comida que foi manipulada, tá? Não é, olha, um arroz, um feijão que ainda está dentro da embalagem, hein? São alimentos que foram processados, cozidos, e aí você pega e nesse decreto ele disciplina esse uso. Nesse caso, a distribuição de forma não eventual e coletiva nas proximidades dos pontos já credenciados vão ter alguma sanção e orientação, inclusive, para que, neste caso, as pessoas em situação de rua que necessitam desses alimentos usem esses locais credenciados, mas não proíbe, por exemplo, que em outros locais, até porque a discussão foi justamente em torno, olha, se tem uma pessoa que precisa desse alimento, mas ela é de uma região que não tem atendimento, como ela vai tomar um ônibus ou ela vai até esse local? Então, a ideia é que o local continue nas proximidades, então a pessoa utilize o espaço, mas se não há naquele bairro ou naquela região, que então não seja feita nenhum tipo de multa para quem estiver fazendo essa ação. Lembrando que agora o decreto passa a valer a partir do dia 12 de abril. Esses 60 dias, digamos que é para que todo mundo se adapte aí à nova realidade e à nova organização para a distribuição de alimentos processados. E a gente segue acompanhando então essas mudanças no decreto que foi publicado no dia de hoje.
Mirna Abreu, IPTU residencial vence hoje, nesta sexta-feira. Ainda tem como conseguir o desconto? Ah, tem sim, porque olha, dos mais de 400 mil carnês emitidos pela Prefeitura de Campinas, 305.744 são para imóveis residenciais e o vencimento da primeira parcela é hoje, mas tem desconto para quem pagar a parcela de cota única, que é de 6%, praticamente o dobro que foi aplicado no ano passado. Quem for pagar o imposto deve se atentar que a primeira parcela é feita, então, hoje e depois em 11 vezes, ou seja, hoje mais 10 meses aí para o vencimento. Olha, eu não recebi o carnê, ou eu perdi, não sei onde coloquei. Entra lá no portal da Prefeitura, que é o campinas.sp.gov.br, lá já está, inclusive, logo na capa, você vai ver que tem várias notícias, tem como você acessar e tirar a segunda via do carnê. Uma diferença no desconto deste ano é que não leva em conta a adimplência do exercício anterior. Os que optarem pelo pagamento da cota única, já lançados no carnê, têm aí os 5% mais 1% quando é o IPTU digital limitado a R$ 100. E vale, a gente falou isso ano passado, olha, faça adesão ao IPTU digital, que é aquela forma que você tira o carnê direto lá no site da Prefeitura. Então, essa pessoa também teve esse desconto. Informações nos 37556000 ou no Porta Aberta, que fica lá na Avenida Anchieta 200, nos postos do Agiliza Campinas, que a gente tem vários aqui descentralizados na cidade, a gente tem nos distritos. E ainda você pode também, como eu já falei, entrar lá no site da Prefeitura. Então fique atento aí, pagamento de imposto nesta sexta-feira, hein? Vencendo essa primeira parcela do IPTU residencial. Mirna Abreu, vamos falar sobre trânsito agora, porque neste domingo vai ter interrupção em vias importantes no centro da cidade, no Cambuí e também no Guanabara. Quando a gente fala do centro da cidade, é a rua José Paulino, entre as ruas General Osório e Bernardino de Campos. Essa interdição vai acontecer das 8h30 às 4h da tarde no domingo, porque lá a Sanasa vai fazer um serviço de troca de ligação de esgoto. Para desvio, inclusive, porque nessa via a gente tem aí o transporte de ônibus, nós teremos o desvio que vai ser feito pela General Osório e pelas avenidas Anchieta e Benjamin Constant. Para os demais veículos, pelas ruas General Osório, Barão de Jaguária e Avenida Benjamin Constant. Fique atento porque as linhas que transitam ali pela José Paulino serão afetadas. Também no Cambuí a gente tem duas outras vias. Olha, no Cambuí, a Rua dos Bandeirantes será fechada ao tráfego na altura do numeral 521, no trecho entre a Rua Dr. Emílio Ribas e Antônio Lapa, das 8h30 às 11h da manhã. A gente tem, inclusive, uma linha de ônibus que passa nesse trecho, que é a 381, que fará um desvio. E o desvio vai ser assim, olha, Emílio Ribas, Coronel Silva Teles e Antônio Lapa. Já no Guanabara, nós temos a interdição da rua Rafael Sampaio, na altura do número 500, entre as ruas 1º de Março e Henrique Rusman. O fechamento vai ser das 11 da manhã às 2 da tarde. E o desvio vai ser da seguinte forma: 1º de Março, a Buarque de Macedo, e aí entra na Barão de Itapura, e nesse caso não haverá impacto nas linhas de ônibus. Agora, Mirna Abreu, para nós encerrarmos aí as notícias da metrópole de Campinas, nós temos 2 eventos no Taquaral, começando hoje até domingo, para os amantes de automobilismo, e tem festival gastronômico também? E quem passou por lá disse que já está tudo preparado, Sim. Viu? Hoje, sábado e domingo, nós temos 2 eventos lá na Lagoa do Taquaral. É o Encontro Volkswagen de Antigo Mobilismo e o Festival de Torresmo. A entrada é pelos portões 5 e 7 da Lagoa. Os organizadores estão pedindo 1 quilo de alimento, porque será encaminhado ao Banco de Alimentos da Prefeitura para ser distribuído para as famílias em vulnerabilidade social. Também será obrigatório, atenção, a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo ou uma dose da vacina,
Para os adultos, a apresentação do teste negativo da Covid-19 realizado até 48 horas do ingresso do evento ou tipo antígeno, realizado até 24 horas antes. Obrigatório uso de máscara e os participantes devem evitar aglomerações. O encontro Volkswagen irá receber cerca de 200 veículos de todos os anos de fabricação do mais querido automóvel fabricado no Brasil, né? Qual será? E é uma homenagem a um patrimônio da cultura, já que o Fusca revolucionou a indústria automobilística. E no caso do Festival do Torresmo, nós temos aí, segundo os organizadores, olha, joelho de porco, leitão pururuca, torresmo, torresmo de rolo, torresmo recheado, torresmo mineiro, costela suína, pernil, panceta, outros alimentos nos trucks que estarão no local, shopping artesanal, shows e até atividades também, brinquedos para as crianças. Já estava quase saindo daqui para indo para lá, viu, É à Mina noite, Abreu? É Gabriel. à noite só, É à então noite. continua Dá aqui tempo, no nosso calma. telejornal. Então, uma ótima opção aí gastronômica para você na Lagoa do Taquaral de hoje até domingo. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios. Olha só, já está aqui na minha tela as notícias do Legislativo, o trabalho dos parlamentares, e a gente começa com uma proposta do vereador Paulo Gaspar para ter mais transparência na área de educação. Ele protocolou um projeto aqui na Câmara justamente pedindo aí transparência a respeito dos recursos destinados às escolas públicas do município. Com o objetivo de disponibilizar aos cidadãos mais informações sobre o repasse de recursos escolares, o vereador Paulo Gaspar apresentou um projeto de lei na Câmara de Campinas que institui a política de transparência nas escolas públicas do município. É um projeto que vem na linha da transparência, de muitos outros projetos que a gente já colocou também, porque o orçamento da educação no município é o segundo maior orçamento, só perde para a saúde. O valor desse orçamento em torno de 1 bi e 400 milhões, né? Então é muito dinheiro e a gente precisa saber como está sendo empregado esse dinheiro na educação. A gente sabe que a educação é a salvação do Brasil e é o futuro das nossas crianças e é o futuro da nossa cidade, do nosso país. Então a gente precisa levar muito a sério isso. Entre as metas da proposta está estabelecer uma maior relação e interação entre a comunidade escolar e a administração pública. Esse projeto ele vem trazer números para que a população possa ter acesso a esses dados no site da Prefeitura. Então nossa proposta é que no site da Secretaria de Educação ou no Portal do Cidadão, enfim, a ser estudado, você vai saber quanto cada escola está recebendo dessa verba, quantos funcionários existem naquela escola, quantos professores, quantos estão licenciados, quantos alunos tem, tanto se tiver classe especial também. Então a gente precisa de números, de saber como cada unidade está sendo administrada, para que exista essa interação entre a população, entre os pais, alunos, funcionários, professores e a Prefeitura Municipal. Segundo o parlamentar, uma vereadora de seu mesmo partido protocolou o projeto em Porto Alegre e ele resolveu replicar a ideia aqui em Campinas. Paulo acredita que o princípio da transparência deve estar presente em todas as instâncias, do Legislativo, Executivo ao Judiciário. Essa proximidade do cidadão com as instituições públicas é fundamental dentro de uma democracia, né? Até para dar credibilidade. E a gente vê que hoje é o contrário. O cidadão não tem acesso à informação. Quando você quer, você não sabe onde você tem informação. Quando você sabe onde tem, você não acha, porque a complexidade que é feita de propósito e historicamente para que o cidadão tenha acesso a esses dados, porque se o próprio cidadão se torna um fiscal das autoridades públicas, a transparência impera na sociedade e as coisas andam. Apesar do projeto ter sido protocolado há pouco tempo, o vereador tem a expectativa positiva sobre a aprovação. Mas ele vem de acordo com o interesse não só do governo, como da população de Campinas. Então a gente acredita sim que será votado, ele vai ter que passar pelas comissões, foi protocolado recentemente,
e esperamos que esse ano aqui possa ser aprovado. E a gente segue falando aqui sobre os trabalhos dos parlamentares, agora com uma proposta da bancada do PSOL em relação à vacinação da Covid-19. A gente lembra que a gente teve 3 reuniões extraordinárias e todas elas sempre têm esse tema na pauta, inclusive de discussão naquele primeiro momento no comunicado de vereadores em relação à exigência ou não da vacinação, e agora um projeto de lei que é um substitutivo ao PLO 217 de 2021, de autoria dos vereadores Mariana Conte e Paulo Búfalo, é para que Campinas passe a exigir o comprovante de vacinação em locais com aglomeração de público. A gente lembra que um dos projetos a respeito do tema havia sido apresentado pelo vereador Nelson Osseri e previa a proibição dessa exigência. O substitutivo do PSOL é um resultado da junção de projetos que foram anteriormente apresentados por Paulo Búfalo, que previa a obrigatoriedade de comprovação em locais de circulação, e também do projeto da vereadora Mariana, que falava da comprovação da imunização para a realização de matrículas em escolas e obrigatoriedade para os servidores municipais. E o vereador Paulo Búfalo lembrou dessa proposta. Eu e a vereadora Mariana Conte estamos apresentando um substitutivo ao projeto que exige a apresentação do comprovante de vacinação da Covid para acesso em locais públicos aqui da nossa cidade e privados, principalmente as escolas, onde ainda há um percentual grande de crianças e adolescentes não vacinados que, nos últimos dias, estão se concentrando e ampliará mais ainda essa concentração, e é fundamental, então, a vacinação para que nós possamos reverter, né, essa nova onda de mortes pela Covid, que acomete, sobretudo, os não vacinados, mas que essa situação toda segue propagando o vírus e as variantes todas aqui no nosso país. Mirna Abreu, repercutindo ainda a terceira reunião extraordinária, o presidente da Câmara de Campinas, ele repercutiu um dado que foi divulgado sobre a alfabetização das crianças, e é um número de crianças que ainda não sabem ler e escrever, cresceu em 2021, né? Infelizmente são números tristes, né, que entristecem a gente, que sempre traz aqui na nossa programação. A gente lembra que a gente tem um quadro de educação, a gente discute nos programas, e olha só, o número de crianças que não aprenderam a ler nem a escrever, que tem idade entre 6 e 7 anos, saltou de 1,4 milhão para 2,4 milhões em 2021. É o que aponta a nota técnica chamada Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças, todos feitos pelo movimento Todos pela Educação, divulgada nessa semana. A estimativa é um aumento de 66,3%. Para chegar a esses números da nota do Todos pela Educação, foram usados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD Contínua, que é uma amostra que vem desde 2012 a 2021, que é feita pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que foi um questionamento durante pesquisa aos pais ou responsáveis se a criança sabia ler ou não. E aí o presidente da Câmara comentou esses números. Isso é um marco vergonhoso para o nosso país. Infelizmente, nós já tivemos educação de qualidade, mas, infelizmente, eu espero que isso seja por conta da pandemia e o afastamento, o não estudo presencial, e que a gente recupere isso imediatamente. Esse é o meu desejo. E, Mirna Abreu, ontem nós tivemos também a primeira reunião de 2022 da Comissão Permanente da Mulher. É uma reunião que, infelizmente, falou aí sobre
feminicídios e outros crimes em relação à mulher. E a Mariana, a nossa repórter Mariana Meira, acompanhou tudo e conta agora. A pauta da primeira reunião ordinária da Comissão Permanente da Mulher foi o feminicídio. A presidente é a vereadora Mariana Conte. Que nós comentamos, e esse é o acúmulo que todo o movimento de mulheres, o movimento feminista, as estudiosas principalmente, né, que vem debatendo a questão da violência doméstica, apresentam, é que o feminicídio, ele é o desfecho mais trágico de um ciclo de violência. E nesse caso também, as entrevistas que foram realizadas apontam que já havia uma situação de constante violência, de muitas brigas e de agressões. Na verdade, isso significa que o feminicídio pode ser evitado, né? Então, quebrar o ciclo de violência. A parlamentar lembrou que Campinas conta com instituições de apoio a mulheres em situação de violência e que, por meio de visitas a uma delas, o CEAMO, Centro de Referência e Apoio à Mulher, a comissão coletou dados alarmantes. O que foi fornecido para a gente pelo CEAMO foi os dados de atendimento no Centro de Referência de 2013 a 2021. Então, eu vou passar aqui brevemente os números, porque eu acho que os números dizem bastante sobre algumas lacunas existentes no serviço aqui na cidade de Campinas. Em 2013, o CEAMO teve 1.281 atendimentos. Em 2014, aumentou 1.699 atendimentos. Em 2015, 1.529, ou seja, teve um leve decréscimo. Em 2016, um grande decréscimo, 1.051. Em 2017, volta a aumentar, 1.406. E foi em 2017 que eu assumi a presença da Comissão da Mulher e nós começamos, então, a tratar de forma bastante sistemática. Outros vereadores já tinham trabalhado antes, né? Assim, enfim, é um tema recorrente, mas é a partir daí que eu posso dizer sobre o trabalho da Comissão da Mulher. Então, em 2017, 1.406, em 2018 tem um salto, 2.574 atendimentos. Em 2019, 2.954. Então, chega a quase 3.000 atendimentos. Em 2020, esses atendimentos caem para 978. Então, quase 1/3 dos atendimentos em relação a 2019. Em 2021, tem um leve aumento, 1.156. A vereadora Guida Calisto, que também é membro da comissão, contribuiu com os debates defendendo mais investimentos na área de assistência social do município. Acho que a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que exigir do poder público campanhas efetivas, campanhas que funcionem de fato. E campanhas efetivas é aumentar o financiamento, é colocar mais servidores, é aumentar aí postos de atendimento, postos descentralizados, espaços para que possam atender, acolher essas mulheres e aumentar também a informação. Essas mulheres precisam saber que muitas delas estão submetidas a esse ciclo de violência e muitas vezes não sabem disso. Lembrando que esta reunião você pode conferir na íntegra no youtube.com/TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, segunda-feira é dia da 4ª reunião extraordinária. 13 projetos na pauta e a gente destaca aqui a matéria que trata, olha, do plano de ações destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade em razão da Covid-19 no município. A proposta é da vice-presidente do Legislativo, a vereadora Débora Palermo, que preside também a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude. A proposta estabelece uma série de medidas protetivas para garantir proteção, educação e saúde às mais de 450 crianças ou adolescentes menores de 18 anos de Campinas que perderam os pais ou a mãe ou o pai ou ambos em razão da doença aqui na nossa cidade.
Outra proposta é também a que vai verificar a situação escolar das crianças e adolescentes identificadas no cadastro, evitando a evasão escolar pela ausência do responsável legal pela matrícula e a frequência escolar das crianças, bem como verificar condições materiais em que se encontram cada um dos órfãos, em especial em relação à segurança alimentar. Os 13 itens da pauta você pode conferir no site da Câmara Municipal de Campinas, que inclusive a gente lembra que tem lá a pauta, depois sempre aparece embaixo um detalhamento, que a gente costuma falar sobre tradução ou interpretação da pauta. Para você que, olha, não entendo porque está escrito projeto de resolução que muda a lei tal, então embaixo tem a explicação para você saber exatamente qual é a lei municipal que está mudando, qual é a proposta do vereador, como está essa discussão. Então lá no site campinas.sp.leg.br. E quando você abre a pauta também, o número da pauta aparece em azul. Ali é um link em que você clica e você cai direto numa outra aba em que aparece a íntegra, ou seja, todo o texto que foi proposto pelo parlamentar para a mudança da legislação. A gente lembra que a 4ª reunião extraordinária, de acordo com o ato da mesa diretora, acontece pelo sistema de deliberação remota, ou seja, de forma online. O presidente aqui da Câmara Municipal de Campinas, ele conectado com os demais vereadores, preside essa reunião. Logo às 9 nós temos o comunicado de vereadores e às 10 horas então começa a discussão e votação dos projetos. Então, reunião extraordinária a partir das 9 horas da manhã e aí, acabando por volta do meio-dia, ao meio-dia e meia, a gente chega com o nosso Câmara Notícia. Gabriel, o importante salientar é que às vezes as pessoas assistem às reuniões e o presidente fala, olha, o líder de partido pode indicar alguém, o líder pode pedir o tempo. A gente lembra que agora nas reuniões extraordinárias não tem tempo de liderança, diferente das ordinárias, mas importante que a gente teve alguma mudança aqui na casa. Olha, nessa última semana, no Republicanos, o vereador Fernando Mendes passa a ser o líder de partido e o vereador Igor Diego vice-líder. E no caso do PSB, em que o líder era o vereador Permínio Monteiro, agora o líder do partido aqui na Câmara é o vereador Carlinhos Camelô. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo e um ótimo fim de semana. Um ótimo fim de semana para você também, para você de casa, até terça-feira, mas segunda-feira tem Câmara Notícia logo após a 4ª reunião extraordinária. O Pulo Futsal, equipe aqui da cidade de Campinas, já está se preparando para esta temporada 2022 e o repórter André Aranha foi lá conferir como está a expectativa da equipe e se tem cara nova chegando também para este ano. Tá vendo essas arquibancadas aí, ó? É daí que virá o apoio para o Pulo Futsal encarar uma maratona de jogos. Jogadores já estão super ansiosos. Mas calma, a bola não tá rolando por enquanto, nem nos treinamentos. O momento agora, amigo, é com esse cara, o preparador físico. Fabinho, são muitos campeonatos que o Pulo Futsal vai disputar ao longo de toda a temporada. Como preparar o time bem fisicamente para não acabar o gás? É o maior desafio nosso, manter eles em alto nível por toda a temporada. E o maior segredo é a gente estar fazendo diariamente, mensalmente essas avaliações, esse acompanhamento com eles e estar controlando toda essa questão de treinamento deles diário aqui no Pulo. Bom, começo de temporada realmente não é fácil não. Muita preparação física, bateria de exames, mas o Pulo Futsal quer fazer bonito. Até porque, olha só, tem muito campeonato pela frente este ano. Se Deus quiser, esse ano a gente volta à normalidade, né? Então a gente tem os campeonatos oficiais, que é a Copa Paulista, que hoje é a Copa LPF, os jogos regionais, Liga Paulista e depois os jogos abertos. Então, dentro do calendário oficial, a gente tem essas 4 competições, as maiores competições. A gente tem uma responsabilidade grande. E o jabá tá certo, responsabilidade grande mesmo, inclusive para a garotada que veio das categorias de base. É muito gratificante, é um sonho desde criança. E sou extremamente grato ao clube pela oportunidade.
Também grato ao clube, já agradeço já pela faculdade, que vai me ajudar. E é só gratidão. Faculdade do quê? Vou fazer administração, se Deus quiser. Administração, e o clube tá ajudando aqui? Ajudando. O clube que tá dando a oportunidade de fazer faculdade. Importante porque você honra ainda mais a camisa do clube, né? Exatamente, é um motivo a mais para honrar a camiseta do Pulo. Boa sorte, bons campeonatos aí, a temporada é longa, se prepara. Obrigado, valeu. Obrigado você, Anderson, por representar Campinas. E capricha nos estudos, viu, garoto? Por aqui também tem a galera que vai continuar no time. Muito tempo aqui, né? Eu acho que é minha 9ª temporada aqui no Polo. Tô muito feliz. Mais um ano aqui, com esses meninos aí, todos aí que chegaram, os meninos novos. E se Deus quiser, esse ano vamos chegar ao nosso objetivo aí. E qual o objetivo de vocês esse ano? Conquistar títulos? Primeiramente a gente pensa passo a passo, né? Classificação primeiro, depois chegar ali nas cabeças ali pra gente fazer um ano muito bom, que o Polo merece todo esse respeito que tem aí no futsal paulista. Qual o primeiro campeonato que vem pela frente? Acho que vem a Copa Paulista primeiro e depois vem a Liga Paulista. Bom, aí você pode estar perguntando, mas vocês não vão mostrar nenhuma cara nova? Vamos sim! A gente vai mostrar até o sorriso. Quer dizer, tentar mostrar, né? Cara, tá chegando agora um ambiente novo, veio do sorriso, já vi que você gosta de dar bastante risada, né? Que a máscara acaba prejudicando um pouquinho pra gente ver. Mas como você encara esse novo desafio aqui no Pulo Futsal? É uma oportunidade única, né? Fiz uma boa temporada ano passado no SF Sorriso do Mato Grosso. E as expectativas é a melhor possível, né? Fazer uma grande temporada aqui para que novas oportunidades apareçam, né? Aqui é um grande clube. Fui muito bem recebido. E é isso aí. Veio do sorriso e já chegou sorrindo aqui. Vou falar a verdade, sou nordestino, né? Sou do Ceará. Aí sempre, todo nordestino cearense é direto, né? Risado no rosto, tirando onda com os companheiros, é sempre assim. Todo mundo quer fazer o de chacota pelo sotaque, né? Mas é isso aí, vamos levando na esportividade, na brincadeira. E os meninos também aí me acolheram muito bem. E é isso aí. Beleza, Pablo, boa sorte e seja bem-vindo. Pra nós. Boa sorte aos todos os comandados do técnico Juliano Martins, o Jabá. Aliás, quem quiser saber mais da história do treinador do Pulo Futsal, pode entrar no youtube.com/TV Câmara Campinas, digitar lá Mais Esportes Juliano Martins e conferir que vale muito a pena este bate-papo com o treinador da equipe. Bom, fim de semana de Campeonato Paulista, viu? Amanhã, no sábado, às 4h, o Guarani enfrenta o Novo Horizontino fora de casa, hein? Bugre está aí em busca da reabilitação, não vence há 4 partidas, está na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, e aí fica a expectativa para o lateral direito Diogo Matheus retornar à equipe, ele que estava com Covid-19, e tem também o meia Vitinho, que pode ficar como opção, o atleta que ainda não estreou, o Guarani que precisa vencer o Novo Horizontino para sair das últimas colocações. Lembrando que a equipe mandante ainda não venceu na competição, então é um jogo tenso. E no domingo, grande partida, hein? 6h30, Ponte Preta e São Paulo se enfrentam no estádio Moisés Lucarelli. Fica a expectativa se o técnico Gilson Kleina vai manter o esquema com 3 zagueiros, se vai voltar a jogar com apenas 2 zagueiros e mais um homem no meio-campo. Não divulgou a escalação, então faz mistério. O São Paulo, que conquistou a primeira vitória na competição na última rodada, venceu a equipe do Santo André no sufoco, hein? Já nos acréscimos lá no Morumbi. Então vem empolgado aí pelo primeiro triunfo. E claro que na segunda-feira a gente conta tudo sobre a história dessas 2 partidas. Novo Horizontino e Guarani e Ponte Preta e São Paulo. 12h56, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo, a gente vai falar aqui sobre autoestima, sobre autocompaixão, tem uma psicóloga que vai nos ajudar bastante aqui, ainda mais nesta época de pandemia, é sempre bom, né? Tem muitos assuntos, tem agenda cultural, dicas para o seu fim de semana,
Tem previsão do tempo? Será que chove hoje? E no fim de semana, será que vai chover? Daqui a pouco, depois do intervalo. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta sexta-feira, 13h em ponto. Você que está nos acompanhando, qual foi a última vez que você cometeu um erro e ficou pensando nele durante muito tempo? Aliás, você costuma demorar para aceitar que não somos perfeitos e que isso vai sempre acontecer. Por outro lado, você sabe a importância que tem a autocompaixão e como é importante saber se aceitar? Bom, nós vamos aprender juntos, saber se existem hábitos que nos ajudam a nos sentir melhor, porque eu converso agora com a Sabrina Amaral, ela que é psicóloga, hipnoterapeuta clínica, coach da mente. Então, Sabrina, muito obrigado por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Notícia. E neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, distanciamento ainda de familiares, de amigos, aquela culpa que pode estar em alta, essas questões têm influenciado o nosso comportamento? Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês. E sim, essas questões de autorrecriminação, de autojulgamento, o que a gente chama na psicologia dos pensamentos ruminantes que ficam ali permeando o nosso emocional, eles têm uma tendência a nos fazer nos sentirmos mal conosco mesmo, nos colocar para baixo, e a gente entra nesse lugar de culpa e de recriminação. E é claro que tudo isso é ingrediente para minar o nosso bem-estar emocional em qualquer contexto, não é mesmo? Exatamente. Agora, Sabrina, essa busca por melhorar a autoestima, saber se valorizar, aceitar os erros, isso não é algo novo, né? O ser humano, ele sempre buscou isso. Eu costumo dizer, Gabriel, que a autoestima e o peso ideal são coisas que todos perseguem ano a ano. Nas resoluções de ano novo, você tem ali sempre algumas metas, algumas questões, e a autoestima ela está sempre no topo. Se você, por exemplo, fizer uma pesquisa no Google, você vai achar muitos sites, muitas matérias que prometem técnicas para elevar a autoestima. Se você for numa livraria, você vai ver dezenas de livros de autoajuda ali, em vários formatos, em vários tamanhos, prometendo ajudar você com isso. E a busca por essa autoestima desenfreada, ela acaba virando uma obsessão para muitas pessoas, e isso pode ser um risco até para a nossa saúde mental. Existem alguns estudos desenvolvidos nos Estados Unidos que dizem que nós estamos vivendo uma epidemia de personalidades narcisistas, especialmente nos adolescentes, nas escolas, porque existe um discurso de, olha, você tem que ser o melhor, você tem que se sentir bem, você tem que se colocar em primeiro lugar, e em nome dessa busca desenfreada pela autoestima, muitas vezes a gente acaba atropelando algumas pessoas, a gente acaba menosprezando as pessoas, e isso compromete os nossos relacionamentos e coloca a gente num lugar, assim, de imaturidade emocional, um lugar quase infantil. Então, essa busca, ela precisa ser feita, sim, em busca de um amor próprio, de uma autoconfiança, mas eles falam na psicologia agora de um novo conceito de uma autoestima, né? Uma autoestima 2.0, podemos chamar dessa forma? Eu acredito que sim. E, Sabrina, já que você citou essa epidemia, né? As pessoas buscando respostas, estes livros de autoajuda eram e ainda são, então, uma fonte para as pessoas. Elas vão em site de busca e digitam lá como buscar, como se fosse tivesse uma resposta certa. Elas fazem isso ainda, então. Sim, elas fazem essa busca porque o caminho para você melhorar esse nível de autoconfiança, de amor próprio, de autoestima, ele não é
definido, você não tem uma receita de bolo, para ter uma autoestima melhor eu preciso fazer isso e aquilo, porque cada pessoa tem uma experiência de vida, tem traumas de infância específico, tem uma visão de mundo específica, então você precisa trabalhar com esse universo da individualidade de cada um na busca da autoestima. Agora, qual que é o perigo dessas fórmulas prontas, Gabriel? Na régua da autoestima, para alguma coisa eu tenho que destacar em relação à média, né? Então, para eu me sentir melhor, eu tenho que estar acima da média. Fala que eu sou mediana é quase ofensivo para as pessoas, mediocridade. Agora, se eu preciso ser superior em alguma coisa, consequentemente, alguém ser inferior a mim no lugar. E eu fico nesse pouco de comparações de eu sou aquilo, eu consegui aquilo outro, porque para eu me destacar, alguém precisa ser inferior a mim, para eu conseguir me autoafirmar. E isso acaba sendo muito ruim para quem se coloca num lugar superior e inatingível, quanto para quem está num lugar em que se sente menor, se sente menosprezado, se sente ali diferente dos outros e desencadeando também algumas questões emocionais ali. Sobre se sentir superior, então, que você falou agora. As redes sociais que possuem fotos, vídeos, curtidas, número de seguidores, tudo isso contribui para uma necessidade de superioridade. Você precisa ter mais que o outro para se sobressair, para poder se destacar, para ser valorizado. Você entende que isso já faz parte da nossa cultura? Tem como haver uma mudança a curto, médio prazo? A gente está aprendendo ainda a lidar com rede social. Como é que você enxerga a forma como é que a gente lida com desde número de seguidor até a minha foto teve pouca curtida, então eu vou mudar o meu estilo. Você acaba mudando a sua forma de ser para poder agradar e se destacar. Gabriel, você tocou num ponto crucial. Eu acho que as redes sociais, elas vêm a contribuir para esse lugar de comparação e de inferioridade. Porque você pega, por exemplo, o Instagram, você posta ali as suas melhores fotos, a comida mais bonita que você está comendo, os momentos mais felizes que você tem com as pessoas, o dia que você está com a maquiagem ou o cabelo mais perfeito. Então, é um mundo que ele não é real. E quando você vai passando pelo seu feed, olhando todas aquelas fotos, aqueles lugares paradisíacos de viagens, e você olha para a sua rotina, você pensa, puxa, eu não tenho isso tudo. Por que todo mundo tem e eu não tenho? E nesse lugar da comparação, você vai cada vez minando mais esse sentimento de amor próprio, de mais-valia, de se sentir bem. E o brasileiro, especificamente o brasileiro, ele não sabe trabalhar muito bem com a rede social. Tem muitos estudos que falam sobre meninas adolescentes que, por conta desses padrões inatingíveis de beleza do Instagram, entram num lugar de depressão ou de outras comorbidades psicológicas como anorexia, bulimia, automutilação, que é quando as meninas começam a se cortar para aliviar a dor, e tudo isso é gatilho, especialmente para as meninas com esses padrões de beleza inatingíveis. A gente tem muito ainda o que aprender a trabalhar com a rede social. A rede social, ela serve para conectar as pessoas, ela serve para aproximar as pessoas, para desenvolver relacionamento, para gerar conteúdo, informação, e a gente ainda está meio que engatinhando nesse lugar. E eu acho que falta um pouquinho também de responsabilidade do lado de lá, das pessoas que estão gerenciando essas também, de poder fazer isso de maneira mais adequada, de maneira mais estruturada. É tudo muito novo, né, Gabriel? Exatamente, a gente tem ainda um longo caminho, né, para aprender que não é uma terra sem lei também, a gente precisa tomar certos cuidados em relação, claro, a essa autoaceitação, né, de ter que ter um número determinado de curtidas, enfim, de se mostrar às vezes de uma maneira que você não é apenas para agradar o outro. Ô Sabrina, no futebol, que eu sou apaixonado, eu assisto, eu leio bastante sobre o assunto, e é muito comum nós termos discussões de quem é melhor. Às vezes compara pessoas até de gerações diferentes. Então, quem é melhor, o Zidane ou o Neymar? Sendo que um nem é mais jogador, o outro está em atividade. Ou qual time é melhor? É a seleção de 82, que jogava muito, que encantava, mas que não ganhou Copa. Ah, mas a de 94 foi campeã do mundo, mas tinha um futebol mais pragmático. Nós somos programados para comparar e escolher sempre um melhor e um pior, Sabrina?
Nós somos. O ser humano ele tem esses filtros, esses vieses cognitivos para poder interpretar a realidade. E para a gente saber se a gente é alto ou baixo, a gente tem um parâmetro de comparação. Isso é meio que automático, programado no nosso cérebro. E não tem problema nenhum com isso, da gente ter um juízo de valor, de entender que isso é ruim, isso é feio, isso é bonito, isso é legal, isso é chato, desde que isso seja feito de uma forma funcional, uma forma adaptativa. Eu vejo, por exemplo, no esporte, como você mesmo mencionou, uma competição saudável em muitas situações, né? O meu time tem tantos campeonatos, o seu tem tantos. Isso vira meio que uma brincadeira entre as pessoas. Isso é saudável, isso é legal. Agora, a partir do momento em que isso vai despertar em você outros gatilhos, como, por exemplo, de autodepreciação, ou de agressividade, de você ter que provar um ponto, o meu time é melhor, a minha religião é melhor, o meu partido é melhor, aí você colocar o outro no lugar de achatamento. Então, para eu ser grande, você tem que ser pequeno, então você fica aí submisso no seu lugar, porque eu preciso me destacar e eu preciso me autoafirmar. Aí a gente pede, né, Gabriel? Todos pedem. Sim. E aquela história também, Sabrina, de sempre tem que ter um herói e um vilão, né? Como se fosse uma história em quadrinho. Então a gente sempre coloca uma pessoa para o bem, uma pessoa para o mal, até para ganhar uma certa narrativa, e isso é sempre muito perigoso, né? Gabriel, eu gostei muito de você ter essa questão do herói e do vilão. Eu vejo, por exemplo, as novas animações da Disney que estão chegando aí. Se você não assistiu, gente, assista, por exemplo, Encanto, Luca, em que você não tem assim, um personagem que é do mal e o outro que é do bem. Você tem pessoas com as suas qualidades e defeitos que, por conta das suas experiências de vida, vão meio que conduzindo a trama da história como uma pessoa normal. Então, se na minha infância eu, por exemplo, fui educada num padrão muito rígido, a minha tendência de reproduzir esse padrão com os meus filhos é igual. Isso vai causar dor, vai causar sofrimento, até que eu olhe essas questões. Então, eu acho que esse equilíbrio, né, da saúde mental, da autoestima, de ter um olhar de entender a história de cada um, isso é muito libertador, isso torna a vida mais leve. Sem dúvida, né? E neste mundo lúdico para as crianças, acho que é fundamental abordar desta maneira, né? A questão do erro, que faz parte também, então isso é sempre muito interessante. Sabrina, o que quer dizer uma autoestima cega? A autoestima cega é uma autoestima a qualquer preço. Então, não importa se você tem sentimentos, eu preciso me sentir melhor do que você, então eu vou falar qualquer coisa que vá inferiorizar ou colocar você num lugar menor do que o meu. E em nome dessa busca cega da autoestima, eu atropelo as pessoas, eu perco a minha habilidade de empatia, eu já não vejo o lugar de fala do outro. E se algo foge do meu controle, por exemplo, alguém se destaca em algum ponto, isso vai me destruir, isso vai me derrubar de um jeito como se eu tivesse uma autoestima mais equilibrada e mais funcional, isso não aconteceria. Então, é ruim para todo mundo, Gabriel, essa busca cega pela autoestima, ela não é boa para ninguém. Para quem está nos assistindo e tentar identificar se ela é assim ou se ela conhece alguém, o que são comportamentos narcisistas? Ok. A pessoa que ela tem um traço de personalidade narcisista, ela tem um ego muito inflado. Então, ela tem uma necessidade tão grande de autoafirmação que tudo vira em torno dela. É a vida dela, o relacionamento dela. E o relacionamento dela é melhor do que todo mundo, e, consequentemente, o seu é pior. Ou ela não enxerga sentimento das outras pessoas, porque ela tem uma necessidade de autoafirmação tão grande que ela vira agressiva, ou até num comportamento passivo-agressivo. Quando ela, por exemplo, vai fazer um elogio para você e fala assim, nossa, né, olha esse seu cabelo, que bonitinho, parece que a vaca lambeu. Então, ela faz um elogio, mas ao mesmo tempo ela deprecia a sua imagem, ela destrói você e coloca você nesse lugar. E sempre que você traz isso à luz da consciência para ela, dizendo assim, mas por que você está falando desse jeito comigo? Ela entra num lugar de vitimização, manipula a coisa de maneira em que você sai de vilão da história, ela sai de coitada. Então, esses são alguns traços da personalidade narcisista.
E tem como mudar essa situação para, às vezes, quem está nos acompanhando começar a perceber ou receber um toque de algum amigo, algum familiar, fala, olha, sempre que você elogia, você está depreciando a pessoa também, você faz esse jogo. Tem como fazer uma reflexão e mudar? Olha, eu costumo dizer que o direito do outro termina onde começa o meu. Então, se alguma coisa me incomodou, se alguma coisa me deixou desconfortável, eu, de maneira muito generosa, de maneira muito empática, eu preciso me posicionar e dizer. Mas é preciso tomar cuidado, Gabriel, para você não criar uma expectativa de que o outro vai mudar mediante a sua fala, porque ninguém muda ninguém. Então, se você plantar uma sementinha e aquele terreno for árido, for arenoso, essa sementinha não vai brotar. O importante é você ficar em paz com aquilo que você delimita como fronteira, como limite você do que a pessoa pode ou não pode fazer. E no pior cenário, se essa é uma pessoa que está fazendo mal para você, a tendência é a gente se afastando e escolhendo relacionamentos que sejam mais construtivos, que nos elevem, que nos coloquem para cima, não é mesmo? Evitar se estressar desnecessariamente, não é mesmo? Se não tem como um afastamento, é a melhor situação. E quando é da família, fica ainda mais difícil, porque você tem um lugar de convivência. E aí você vai virar o chato do rolê, falando o tempo inteiro para a pessoa que ela tem uma certa obrigação, né, de conviver com ela. É muito complicado, não é? Tem que escolher essas batalhas. Exatamente. Então, a família a gente enfrenta, aqueles amigos a gente vai deixando um pouquinho mais pro lado. É isso aí. Escolha com sabedoria. Sempre. Ô Sabrina, com rotina estressante, situação da política, econômica do nosso país, desemprego, pandemia, você acha que nós esquecemos de nos relacionar de uma maneira mais gentil com o outro e conosco também? Sabe, Gabriel, essa pandemia, ela trouxe para a gente uma série de surpresas, não é? Existe um fenômeno que os neurologistas chamam de cérebro pandêmico. O nosso cérebro, ele sofreu alteração na morfologia, na estrutura de funcionamento dele, mesmo as pessoas que não foram acometidas pela Covid. Então, assim, a privação do estímulo, você está isolado socialmente, o cenário de incerteza, de medo em relação a contágio, ou a questão financeira, a própria instabilidade política, isso alterou o nosso cérebro de que forma? A área mais emocional do nosso cérebro, que é o sistema límbico, ela está super estimulada, com muita adrenalina, cortisol. Hipocampo, que é a área da memória, ele está inibido. O córtex pré-frontal, que é responsável pela nossa trava social, pela parte de raciocínio e cognição, também está inibido. Resumindo e concluindo, nós estamos mais desmemoriados, com dificuldade de concentração, desfocados, mais irritadiços, intolerantes e deprimidos, meio rabugentos, não é? Sim. E isso é fruto da pandemia, da nossa privação social, porque o ser humano, ele é um ser social. Ele conseguiu evoluir enquanto espécie humana por conta dessa convivência. Então, isso trouxe danos para todos. A boa notícia é que o nosso cérebro, ele é um órgão plástico, ele tem uma habilidade de neuroplasticidade acima. Então, a gente pode retomar isso aos poucos, olhando para todas as questões que nós falamos aqui até agora, do relacionamento, da gentileza, da convivência, de eu ter um lugar de fala em que eu possa trocar com o outro sem precisar colocar ele para baixo, e por aí vai. Ô Sabrina, como que você leu, principalmente nas redes sociais, aquela discussão sobre, já que a gente está no assunto de pandemia, de um lado, precisamos aprender a sair melhor de tudo que nós estamos vivendo, e do outro a pandemia ela só trouxe coisa ruim, não tem absolutamente nada para a gente aprender, quero que acabe o quanto antes para eu retornar com a minha vida ou para eu conseguir seguir em frente. Os dois lados têm a sua razão, você entende que tem como a gente tirar alguma coisa de positivo de tudo isso, ou você entende aquela pessoa que diz, olha, só foi coisa ruim agora e eu quero olhar para frente e esquecer esse período. Como é que a gente sai, esperando que a gente saia este ano da pandemia, mas como é que a gente sai sobre este aprendizado ou não? Gabriel, as situações em si, os acontecimentos, eles são neutros.
a interpretação e a forma com a qual você se relaciona com esses acontecimentos é que vai trazer um juízo de valor para você, se é bom ou se é ruim. Eu tive a oportunidade de acompanhar muitas pessoas nesse período de pandemia, seja em atendimento de psicoterapia, ou dando treinamento de saúde mental para empresas, e eu escutei todos os tipos de fala. Por exemplo, teve uma pessoa que comentou comigo que a esposa, no início da pandemia, está tentando engravidar, então eles tiveram a oportunidade de engravidar, fazer toda a gestação, acompanhar os primeiros meses de vida do bebê e todos eles em home office, ou trabalho remoto, o que para ele foi presente e para ela igualmente. Eles tiraram uma coisa boa disso tudo. Alguns casais que viviam em crise, discutindo entre eles, e fugir da rotina do casal atrás de uma vida ocupada demais, de trabalho, disso e daquilo, quando ficou todo mundo em isolamento social, eles não tiveram outra alternativa, senão olhar para esses conflitos e buscar uma resolução, seja para ficar junto, seja para separar. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe desconforto para muita gente. A gente saiu daquela zona de conforto de fazer mais do mesmo. É claro, também teve privação. Eu sofri muito de ficar longe da minha família, dos meus pacientes, de não poder abraçar, de não poder beijar, uma pessoa muito afetiva, mas aí a gente vai buscando outras maneiras de conseguir sanar as nossas necessidades. Eu, por exemplo, cozinhei um almoço de domingo com meu pai, que mora em Santos, e eu aqui em Campinas, a gente cozinhando online. A gente tem que encontrar alternativas. Sim, isso realmente acho que é o fundamental, né? Encontrar este equilíbrio, nem romantizar, mas também entender, né, o momento que nós estamos vivendo. Agora, Sabrina, muitas vezes para nós conseguirmos entender essas questões, nós precisamos fazer uma autocrítica, que é aquela capacidade interna de realizar uma crítica a si mesmo, analisar o que foi feito, dos erros cometidos, possibilidade de uma autocorreção para poder aprimorar. Primeiro, essa autocrítica, ela é fácil de fazer ou ela pode ser perigosa? Eu vou começar bancando a chata do rolê aqui, tá? Eu gosto de convidar as pessoas a mudar um pouquinho a semântica, a forma de falar. Sim. Eu não acho que isso seja uma autocrítica. Eu acho que é uma autoanálise. Tá. Porque a crítica por si só, ela já vem carregada de uma coisa assim, você fez, não deveria ter falado, você deveria ter feito dessa forma. Então, é você analisar esse cenário. E essa nova autoestima 2.0, ela começa com isso daí, né? Então, o que acontece? Quando eu faço alguma coisa que eu acho que é errada, eu pego aquele chicotinho psicológico e tenho uma tendência de ficar me batendo, né? Eu não devia ter feito, eu não devia ter falado. E isso é o cenário da autocrítica, né? A autoanálise é uma coisa assim, deixa eu entender o que aconteceu aqui. É ter um olhar de curiosidade, mas ao mesmo tempo de generosidade com a gente mesmo. Mais o que cuidadoso. A gente faz com o filho? Isso, o que a gente faz com o filho? Quando o filho erra, você já não chega com bronca, com as 4 pedras na mão. Você olha e fala assim, deixa eu entender o que aconteceu, né? Qual foram os motivos que levaram a criança a agir de uma forma X ou de uma forma Y? A gente precisa aprender a fazer isso com a gente mesmo, sabe, Gabriel? Faz sentido? Bastante, mas não é uma tarefa fácil ao mesmo tempo, né, Sabrina? E você imagina por que a gente pega o chicotinho psicológico toda vez, Gabriel? É uma tentativa de você melhorar, né? A gente acredita que se a gente pegar esse olhar mais ácido, mais duro, mais punitivo com a gente mesmo, a gente vai aprender pela dor, né? Pelo amor ou pela dor a gente aprende. Então a gente vai mais rápido, a gente se motiva, porque se está doendo, está desconfortável, eu vou chutar e criticar, porque eu acho que isso vai acelerar o meu processo de mudança, não é? Vai me motivar a mudar mais rápido. Mas exatamente o contrário. Olha só, dica Porque importante, então. Então assim, estamos fazendo isso errado, corta, vamos rever. Por que isso acontece? Existe uma explicação também dentro da neurociência, né? Na hora em que a gente se critica e a gente se pune, a gente entra num lugar de sofrimento,
num lugar de submissão, num lugar de encolhimento, de eu não sou bom o suficiente. Então, eu entro num lugar de solidão e de isolamento. Olho com um olhar de curiosidade, de generosidade, enxergando que eu sou um ser humano, que eu tenho falhas como qualquer outro. Ao invés de eu entrar nesse lugar de encolhimento, eu entro no lugar do acolhimento, né? E isso vai estimular áreas muito primitivas do meu cérebro, que eu tinha como o primeiro gatilho, a sensação do colo da mãe, aquela fala tranquila no meu ouvido de que vai ficar tudo bem. E isso ativa áreas do meu cérebro que trazem hormônios de motivação, de bem-estar emocional, de empoderamento para poder seguir em frente. Isso sim é um combustível para fazer de mim uma pessoa melhor. Você não acha? Com certeza. E você entende que nós devemos confiar mais na autocompaixão do que numa autoestima? Absolutamente. Eu acho que a autocompaixão, ela não pergunta no que eu sou melhor do que o outro. Ela fala no que eu sou igual a todo mundo. Coloca-se um lugar de humanidade ali, né? Ok, eu posso me destacar em relação a uma habilidade, por exemplo, de ajudar os meus pacientes? Eu posso, não é? Mas isso não faz de mim uma pessoa que não erra, uma pessoa que não sofre, uma pessoa que não tem dúvidas, que não tem inseguranças. Então, quando você entra nesse lugar da autocompaixão, todos os dias você se autoavalia para entender o que eu fiz bem, que eu quero manter, o que eu poderia fazer diferente de adiante, em algum lugar. É criar o hábito de se perguntar, isso que eu estou fazendo agora é consistente com a vida que eu quero criar para mim? Com os resultados que eu quero ter? Acho que não. Então, o que a gente faz? Mais assim, você está ali num espetáculo, né, encenando em cima do palco. Esse é o momento de você descer do palco, estar na plateia, assistir o espetáculo e se perguntar, esse é o final feliz que eu quero ter? Não. Então, o que eu preciso começar a fazer diferente de agora em diante, ao invés de ficar me punindo? Porque a culpa, Gabriel, a culpa ela é um câncer emocional. Ela rouba da gente uma energia preciosa de ação. Então, enquanto a gente está ali ruminando o pensamento, se chicoteando na crítica, eu não tenho energia para sair do lugar. A partir do momento em que eu integro isso, eu falo assim, olha, todo mundo erra, todo mundo é imperfeito, todo mundo sente ciúme, inveja, todo mundo tem raiva, tem medo, e eu sou um ser humano, então eu vou acolher isso dentro de mim e vou embora, né? Entender a intenção positiva por trás dos sentimentos, o medo e a insegurança, eles servem para a sua autopreservação. A raiva te proporciona uma energia de ação. A inveja te dá uma referência de uma coisa que você gostaria de ter. Então, entender que não tem sentimento positivo e negativo, e você abraça isso numa totalidade e vai em frente de mão dada com as suas emoções, ao invés de colocá-las dentro de uma caixinha. Ótimo, a zona de conforto, ela pode ser um perigo também, né? Deixar a pessoa estagnada ali, então... Realmente, Sabrina Amaral, psicóloga, hipnoterapeuta clínica, coach da mente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia, todas as informações que você passou aqui pra gente, de grande valia, tenho certeza que quem está nos acompanhando está refletindo todas essas informações, que muitas vezes não são fáceis, mas já é um bom caminho já para os nossos telespectadores. E depois tem ajuda também para buscar semanalmente, que é sempre muito bom, a questão da terapia. Agradeço, então, todas essas informações. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade, para você retornar aqui para falar sobre esse e outros assuntos. E muito obrigado. Obrigada eu, Gabriel. Um abraço. Um abraço. Nós aqui agradecemos a presença da Sabrina Amaral aqui no nosso Câmara Notícia. Olha só, hein? Saque Aniversário, é uma oportunidade do trabalhador de ter acesso ao saldo do FGTS parcialmente por meio de saques anuais. Sobre esta modalidade, como funciona, acompanhe o Como Eu Faço de hoje. Olá, está no ar mais um Como Eu Faço. Muita gente tem dúvidas quanto ao saque aniversário FGTS, essa medida que entrou em vigor oficialmente em 2020, mas tem gente que não sabe nem por onde começar, o que é.
Vamos entender sobre isso e tirar todas as dúvidas com a Jéssica Atílio, que é especialista em Direito do Trabalho. Doutora Jéssica, primeiramente, o que é esse saque aniversário FGTS? Bem-vinda. Obrigada. O saque aniversário do FGTS é mais uma modalidade para você sacar o seu saldo do FGTS. A modalidade mais conhecida é o saque rescisão. No momento que você é demitido sem justa causa, você tem direito a sacar todo o saldo do seu FGTS. Na nova modalidade, no saque aniversário, você recebe todo ano, durante 2 anos, uma alíquota do saldo da sua conta de FGTS. Para isso, você precisa optar por essa modalidade. Então, no site da Caixa ou no aplicativo FGTS, você pode optar por essa modalidade. Agora, ao optar por essa modalidade, o trabalhador tem que estar ciente que ele também vai ter uma implicação, uma consequência. Qual é? Exatamente. Na verdade, se você opta pelo saque aniversário, você, durante 2 anos, não pode levantar se for demitido. Então, você não tem direito a retornar para a modalidade de rescisão, tá? Você pode retornar a qualquer momento, mas não terá efeito durante 2 anos. E aí, como tomar uma decisão equilibrada nesse momento? Exatamente. Nesse momento de pandemia, a gente precisa tomar muito cuidado, pensar direitinho. É um valor bom, é uma alíquota boa que eles liberam, mas precisa pensar, pois durante 2 anos você não vai poder levantar caso você for demitido. Agora, para quem realmente precisar desse dinheiro, quiser sacar, quiser ter essa retirada, como que ela funciona? Você entra no site da Caixa ou no aplicativo do FGTS, faz essa opção, opta pelo saque aniversário. Se você fizer até o último dia do mês do seu aniversário, você ainda recebe daquele mesmo ano, ou se não, só no ano seguinte. E aí, todo mês do seu aniversário, você vai receber a alíquota do seu FGTS. Tem mais alguma dúvida que é importante esclarecer aqui, doutora? Acredito que não. Acredito que é só prestar atenção, tomar cuidado quando for optar por essa modalidade e seja feliz. Com dinheiro não se brinca. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigada a vocês. E vai ficando por aqui mais um Como Eu Faço. Muita atenção, é o seu dinheiro, é o seu bolso. Até a próxima. Tchau, tchau. Para quem quer sol e calor neste sábado e domingo, a notícia é boa, viu? Porque o sol aparece durante todo o dia com poucas nuvens e não deve chover. Então, tempo firme e o calor começa a aparecer com mais intensidade. Hoje à tarde, sim, é que deve chover. Então, atenção, você que estiver na rua, você que mora em área de risco, aí tome cuidado por volta de 5, 6 horas da tarde, porque tem previsão de chuva somente hoje. Fim de semana deve ser de tempo firme. Vamos às temperaturas? Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, amanhã no sábado, 12 de fevereiro, mínima de 17. Ao longo do dia, essa temperatura vai subindo, podendo chegar aos 29 graus. No domingo, um pouquinho mais quente, mínima de 18 e máxima de 30 graus aqui na cidade de Campinas. E antes de encerrar o Câmara Notícia, é claro que tem dicas para o seu fim de semana, tem exposição, apresentação de orquestra no Shopping Iguatemi, tem feira de flores no Bosque do Jequitibás, espetáculo Dom Quixote, muitas atrações que você acompanha a partir de agora na Agenda Cultural. Quer pegar um cineminha sem pagar nada? Então fique de olho na 4ª Mostra Sesc de Cinema, que exibirá filmes que integraram o panorama nacional da última edição do evento, realizado pelo Departamento Nacional do Sesc, com representantes das 5 regiões do Brasil. Os filmes produzidos entre 2019 e 2021 foram escolhidos dentro de cada um dos estados participantes, compondo uma filmografia que expressa e representa a pluralidade cultural do país. As apresentações serão no Sesc Campinas com entrada gratuita, mas com a necessidade de retirada de ingressos na bilheteria da unidade no dia da atividade.
O Iguatemi Campinas recebe de 11 de fevereiro a 13 de março a exposição Welcome to Extraordinary, em parceria com a Universal Studios. A mostra convida a uma viagem interativa pelos filmes de Steven Spielberg, como Tubarão, ET, o Extraterrestre, De Volta para o Futuro e Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. Com cerca de 200 metros quadrados de área, a exposição está montada na praça de eventos do 3º piso do shopping. A entrada é gratuita e a visita deve ser agendada pela internet no site do shopping. A Orquestra São Paulo Pop Symphonic realiza no dia 15 de fevereiro, às 7 da noite, uma apresentação única do espetáculo A Magia do Cinema, no Teatro Oficina do Estudante, também no Shopping Iguatemi Campinas. O repertório conta com trilhas famosas, incluindo dos filmes do diretor Steven Spielberg. A apresentação da orquestra será exclusiva para os clientes do programa de fidelidade Iguatemi On. Os interessados deverão se cadastrar, resgatar o benefício e apresentar o voucher gerado pelo aplicativo. O Bosque dos Jequitibás recebe neste final de semana a Feira de Orquídeas e Suculentas com entrada gratuita. A feira contará com 5 expositores e o visitante encontrará espécies e mudas de orquídeas e muito mais, além de poder adquirir plantas raras, muito apreciadas por colecionadores. Outro destaque são as plantas suculentas, de cores variadas e cactos em vasos decorados. Levar a arte da palhaçaria para diferentes espaços e contagiar o maior número de pessoas com bons motivos para rir e até gargalhar. É o que pretende a dupla de artistas palhaços Alan Ortega e Pamela Leone, com a mostra de repertório Esquina Cômica. Será uma temporada com 10 dias de atividades no distrito de Barão Geraldo. Todas as apresentações serão presenciais e sem cobrança de ingressos. Para conferir a programação completa, basta acessar a página no Instagram Esquina Cômica. Dom Quixote da Companhia 1 chega ao SESI Amoreiras neste sábado às 4 da tarde. O espetáculo apresenta o clássico em um hospício, onde o personagem vive em um mundo imaginário, com a distância dos parentes convivendo com a solidão. Os ingressos são gratuitos e podem ser reservados pelo sistema Meu SESI. Ótimas dicas aí para o seu fim de semana. Quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. O Câmara Notícia fica por aqui. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda-feira após a 4ª reunião extraordinária por volta do 12:30. Até lá. Tchau, tchau.